Conforme nós vamos acompanhando o nosso calendário litúrgico, desse ano C, vamos acompanhando o Evangelho de Lucas, que a cada domingo vamos sendo presenteados, com essa forma de redigir que Lucas tem, essa forma terna, essa forma carinhosa até, e a gente vai ver isso muito presente neste texto de hoje, lá no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Eu convido a igreja, aonde puderem, que se coloquem de pé, para que nós acompanhemos esta leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 até 42. Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem, chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas e esta ninguém vai tomar dela. Nós podemos nos sentar. Esse texto é um texto bastante conhecido, mas eu acredito que dentro da nossa vida comunitária, quase sempre esse texto é trazido de uma forma dualista e até às vezes em contraposição. Quem é que está certo? Marta que está certa? Maria que está certa? Mas a gente pode ver que o objetivo na realidade não era este, eu acredito e tenho quase que certeza, e principalmente a forma como Lucas registrou essa passagem. A gente vê que há uma clareza, uma atenção e um carinho muito grande como o fato é relatado. E aí, queridos, a gente vê que é uma narrativa que coincide exatamente com a semana que a gente comemora o Dia do Amigo. E aí a gente se pergunta, o que é que estava ali naquele texto que a gente também pode perceber que são ações ou que são formas de se relacionar que a gente entende importante quando falamos do sentimento da amizade. Em nosso café da manhã comunitário, a própria juventude, que hoje estava responsável pela devocional, já iniciou uma reflexão trazendo textos e música que nos inseriram na temática do valor da amizade e a preciosidade de desfrutarmos a presença de amigas e amigos em nossa caminhada pela vida. Quem não esteve na parte da manhã, pode ver ali no mural, está o cartaz que a juventude preparou e também alguns exemplos de amizades que nos inspiram na Bíblia. São textos pequenos ali que vocês vão perceber como é que cada relação ali tinha uma determinada característica. Nós temos ali Elias e Eliseu, Paulo com Timóteo, Ruth com Noemi, e deixei Marta aqui de fora, para que a gente, no culto, pudesse estar refletindo essa questão de como a amizade entra nesse contexto aí do que lemos aqui no Evangelho de Lucas. Então, no texto lido do Evangelho de Lucas, o texto narra que Jesus está em uma de suas viagens e, ao passar pelo povoado, resolve parar na casa de Marta. Isso já é uma observação
interessante de fazer. Lucas faz referência ao lar de Marta. Então, por que isso? Será que era comum? Hoje já não é tão comum. Ainda, né, para nós, inclusive, que estamos de cabelo branco, é muito comum falar, eu vou na casa de fulano. Quase sempre o fulano é o chefe da família, né? Tipo assim, você foi na casa do Nilton hoje? Ou você passou na casa do Clay hoje? Não é assim, mais ou menos, que as coisas no nosso dia a dia acontecem? Imagina naquela época. Mas Lucas faz essa referência. E Jesus foi e parou, né, no lar de Marta. Depois nós vamos dar um passinho a mais em relação a isso. Então Jesus resolve parar na casa de Marta. Essa atitude de Jesus deixa claro que existia um laço de amizade entre Marta, né, e os seus irmãos Maria e Lázaro, que moravam ali naquela casa, Marta, Maria e Lázaro. Não é assim que fazemos quando vamos fazer uma viagem? Procuramos encontrar casa de pessoas, amigas, que possamos encontrar pousada? Quase sempre fazemos assim. Vamos fazer uma viagem e já vamos naquela cidade e procuramos ver quem são os nossos amigos que moram lá. Aproveitamos, fazemos um passeio e fazemos também uma visita aos nossos amigos. Foi assim que aconteceu também com Jesus. Pensando no acolhimento que teve Jesus, não só ele, mas vocês sabem que Jesus nunca andava sozinho, né? Sempre tinha discípulos acompanhando Jesus. Então, certamente, né, pensando no acolhimento que teve Jesus, juntamente com os discípulos que o acompanhavam, no lar de sua amiga Marta, eu quero destacar alguns pontos, aproveitando essa semana que celebramos o Dia do Amigo, para refletir a rica amizade que tinha Jesus com essa família e que nos pode também favorecer a nós pensarmos nas nossas amizades, no nosso círculo de amizade também. Bom, primeiro, são aos amigos que recorremos quando precisamos de abrigo, né? São aos amigos que recorremos quando carecemos de abrigo e segurança, e são apenas aos amigos que abrimos as portas das nossas casas para o acolhimento e a hospitalidade, e mesmo quando somos pegos de surpresa, como foi o caso de Marta. Não podemos perder isso de vista, né? Na casa da gente, né? Quando chega um amigo, você não fica tão receoso, não é assim? Entra, se vira aí, a casa não está muito limpa não fiz o almoço hoje ainda não, mas senta aí que a gente prepara alguma coisa para a gente juntar prato, enfim, é diferente, né, essa situação. Então vocês imaginam a situação de Marta. De repente, na casa que provavelmente moravam 3 pessoas, Marta, Maria e Lázaro, chega Jesus e a turma que o acompanha. Como fazer para dar conta? Foi a preocupação primeira de Marta. E por que essa preocupação primeira era de Marta? Pela forma como o evangelista registrou, de já ter colocado ao lar de Marta, significava que ela provavelmente era a irmã mais velha. E nesse caso aí, foi a irmã mais velha que se preocupou com essa situação. Como é que nós vamos receber esse pessoal todo que está chegando aí? E aí a Marta começou a ter essa preocupação. Arruma para cá, arruma para lá. Então, quando Lucas coloca o lar de Marta, ele indica que provavelmente Marta era a irmã mais velha, né? Praticamente a responsável pela casa. E é muito interessante o Lucas ter feito essa observação, porque ele referenciou o lar, apesar de ser um lar onde Lázaro morava, ele referenciou o lar ao lar de Marta. Então, olha a visão de Lucas já naquela época, colocar isso como importante do ponto de vista que hoje nós veríamos da valorização da mulher.
coisa que nós ainda estamos aprendendo a fazer, Lucas, na sua forma de registrar, já colocou como um ponto importante. Então, diante da situação de pessoas chegando de fora, né, aquela turma, Jesus e a turma dele, provavelmente pessoas também do vilarejo, vocês imaginam, onde Jesus chegava, o pessoal se aglomerava, não era assim? Imagina Jesus então, ali, as pessoas vão até lá para encontrá-lo e com isso a casa vai enchendo. Há muito o que fazer. Há muito o que fazer, certamente. E isso foi uma coisa que despertou em Marta essa necessidade de estar ali preparando tudo para receber as pessoas. Sai então Marta a prover acolhida, alimento, preparar acomodação para visitante, ver o que tinha disponível em casa. E nesse preparar as coisas, estranhamente ela não conta com a presença de Maria. Então, claro que naquele momento assim, poxa Maria, cadê você? Tanta coisa para a gente fazer, né? E de repente você não vem aqui me ajudar. É daí que vamos destacar mais uma característica de uma amizade, quando ela é verdadeira e quando ela é fundamentada nos valores do reino. O que acontece? Como Marta tinha em Jesus um amigo, não teve receio de apresentar a ele com franqueza o incômodo que aquela situação estava causando para ela. Então, Marta não teve nenhum receio, né, de apresentar com franqueza aquele incômodo. Vai além, pede até a Jesus que tomasse as suas dores. Marta ali naquele momento, né, ainda vai pedir a Jesus que tome as dores dela, no sentido de pedir que ele fale com Maria, se ela não está vendo que naquele momento ela está precisando dele. Então, Marta pede a Jesus, fala com Jesus, né? Não te importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Agora olha outra coisa. Mande que ela venha me ajudar. Ou seja, Marta também sabia vamos dizer assim, da liderança de Jesus, que naquela medida que ele pedisse a Maria, Maria iria lá para ajudar a ela. Então, mande que ela venha me ajudar. Registra lá o texto. Então, queridos, falar com franqueza, não ter receio de expor os seus sentimentos. Isso é uma característica muito necessária nas relações de amizade. E aqui eu estou com vários casais, né? O casamento é uma relação de amizade. Então, na relação de amizade, não ter, né, receio de expor os sentimentos, falar aquilo que incomoda, revelar a nossa intimidade. Porque revelar a nossa intimidade são atitudes que só realizamos com os amigos e pessoas que confiamos e temos segurança em nos relacionar. Principalmente nas relações ditas afetivas, porque as relações de casamento são relações que necessariamente precisam ser relações afetivas. É preciso que isso aconteça. Então, Marta não se constrangeu em se abrir, né, com Jesus, pois tinha nele um amigo verdadeiro. Então, e a amizade entre eles era tanta que Jesus também não teve receio de apontar para Marta a sua interpretação equivocada da presença de Maria ali aos seus pés, escutando o que ele estava dizendo. Jesus, pelo contrário, não desvalorizou o trabalho de Marta, né? Mas apontou que naquele momento Maria também precisava acolher o valor que lhe fora dado por Jesus. Naquela época, quem que podia sentar-se para escutar, né, um líder falar?
quando a gente pensa assim, um discípulo, né, que está aos pés do mestre. Só quem podia fazer isso eram os homens. Então, os homens podiam estar ali na sala, ouvindo o que estava acontecendo, e aí Lucas, nesse momento, também faz questão de dizer que Maria estava sentada aos pés de Jesus. Ela não estava ali só tentando escutar ou se esquivando, porque não era permitido a ela. Não, Jesus naquele momento permite a Maria que ela vá e esteja ali aos pés dele. Então, como que são relações que se entrelaçam, né? Aquilo que para Marta poderia ser algo ruim naquele momento, para Maria era de uma importância muito grande. Não só o fato de que ela efetivamente escutou, mas a forma como Jesus acolheu ela, permitindo até que ela se sentasse aos pés dele para ouvi-lo. Então a gente vai vendo Jesus transformando aquela casa. E aí, quem são os amigos da gente, né? São aqueles que também têm essa capacidade de transformar a nossa casa. Quando chegam, trazem algo de bom, conversam, contam, riem, nos ajudam a descobrir coisas novas, né? Porque tanto Maria quanto Marta ali fizeram descobertas novas na forma como Jesus ali naquele momento estava se relacionando com elas. Então toda aquela dinâmica que Jesus estabeleceu naquele momento, naquele lar, foi para reforçar efetivamente o carinho que ele tinha pelas pessoas que moravam ali naquele lar. Então, é assim que acontece com os verdadeiros amigos. São amigos porque não têm receio de corrigir. Né? São amigos porque não têm receio de corrigir. E até mesmo repreender um ao outro quando algum erro comparece na relação. E tudo acontecendo pela motivação maior do amor e do querer bem. Então, quando a amizade se estabelece com esses fundamentos do reino, quando eventualmente algo, né, acontece que um ou outro precisa dar aquela chamadinha, né, isso tudo é fundamentado também no valor maior, que é o valor do amor e do querer bem. Jesus queria muito bem a Marta e a seus irmãos Maria e Lázaro. E isso nós vemos registrado numa outra situação lá no Evangelho de João, quando Jesus faz questão, naquele episódio da morte de Lázaro, de enfatizar. Lá agora o evangelista João nos fala, né? Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também a Lázaro. Está lá no versículo 5 do capítulo 11. E aí agora a gente vê outra situação. Como é que nós, seres humanos, hoje o reverendo Pedro usou essa palavra contradição, né? Como é que nós somos contraditórios. Aí vocês percebam, nesse episódio aqui, Maria é aquela que, vamos dizer assim, teve o acolhimento pleno de Jesus, mas quis ali ficar naquele momento, ou seja, queria a proximidade de Jesus ali. E tudo fez para isso, a ponto de sentar-se aos pés dele. Agora, nesse episódio aqui de Lázaro, quem é que sai correndo quando sabe que Jesus está chegando? Quem é que deixa a casa, deixa a mulherada lá chorando, inclusive uma delas, Maria, chorando, e sai pelo quintal afora, pela rua afora, e dizendo assim: se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É Marta, é Maria, é eu, é você. Uma hora a gente age assim, outra hora a gente age assado, né? No sentido assim, das nossas contradições. Então a gente não pode pegar um texto bíblico, gente, e já classificar, como por muitas vezes classificaram a Marta como apenas aquela que não queria ouvir as coisas de Jesus, ou seja, não deu importância às coisas de Jesus. Quem dava importância às coisas de Jesus era Maria. Não foi por muito tempo a pregação assim que nós ouvimos? E a gente vê que a Marta teve o dia dela, Maria teve o dia dela.
Teve um dia que Maria teve uma percepção melhor, teve um dia que foi Marta quem teve aquela percepção. Ou seja, nós não podemos classificar, e muito menos a partir de um texto bíblico, já fazer o quadradinho todo e o histórico todo de tudo que está acontecendo e formatar, né? Por muito tempo, nossas leituras bíblicas foram assim, foram leituras formatadas, até que nós aprendemos a fazer a leitura efetivamente conectada da Bíblia. Então não podemos ler Velho Testamento sem Novo Testamento, não dá. Nós não podemos ler uma página da Bíblia sem ler o que vai para trás, sem ler o que vai para frente. Desculpa, mas foi só para a gente ver aqui como é que numa situação a gente percebe o quanto às vezes o texto bíblico ele é formatado, né? Mas então, queridos, nesse momento então em que Lázaro morreu, a demonstração de carinho de Jesus e de amizade era tanto que foi aonde o Evangelho registra que Jesus foi até as lágrimas, né? Com isso, então, a gente fica claro, isso tudo deixa claro para nós, né? Que o lar desses irmãos era um lar onde Jesus procurava e também recebia aconchego humano, carinho, ternura, afeto, acolhimento, naquela vivência de amizade plena. Então, na companhia desses amigos, Jesus podia refazer suas forças nas suas caminhadas para o exercício da missão. Certamente, se ele parou ali naquela casa, ele sabia que na hora que o fogo baixasse, ele ia conseguir repousar, ele ia conseguir, né, ter uma boa alimentação, e mais do que isso, iria ter o aconchego do refazimento das forças para dar continuidade à sua missão. Então, queridos, cultivemos amizade uns com os outros. Busquemos juntos caminhos pelos quais essa amizade possa ser alimentada. Quem sabe um dos caminhos não seja diminuir um pouco o ativismo desenfreado, diminuir um pouco o corre-corre e dedicar tempo para estar junto pelo simples fato de querer desfrutar a presença do outro. Sem motivação nenhuma, sem reunião para acontecer, sem coisa para fazer, estar junto pelo simples fato de estar junto e desfrutar a presença do irmão e da irmã e escutar o que cada um tem a dizer. E isso nós aprendemos quando encontramos tempo para escutar Jesus. É na escuta de Jesus que nós vamos nos fortalecendo e vamos então colocando-nos aos pés de Jesus. Nós vamos aprendendo com Ele e vamos percebendo os desafios que nos são colocados no nosso dia a dia e fortalecidos por Ele na graça do Espírito Santo, aí sim partimos para a ação. Se assim nós não fazemos, sem a busca de Deus, sem a amizade de Jesus, sem o empenho em cultivarmos a comunhão com os irmãos, facilmente perdemos o sentido das coisas. Esse é o risco maior, né? Perder o sentido daquilo que se faz. Fazemos tantas coisas e não conseguimos dar sentido a quase nada. Portanto, perdemos o sentido das coisas e o sentido da missão que nos é proposta pelo próprio Deus. Corremos o risco de nos isolarmos em nós mesmos, agirmos por nossa própria conta, passando ao lado do que Deus quer de nós, indiferente à sua voz. Isso nós precisamos estar atentos, né? E meu desejo, a minha esperança é que isso não aconteça. Nós entrarmos numa dinâmica tão grande que perdemos o sentido daquilo que nós estamos fazendo e perdemos até o sentido de perceber até onde nós estamos ouvindo a voz de Jesus ou não. Portanto, queridos, para que isso não aconteça,
deixemos de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos reafirmar aquilo que nós já lemos na nossa liturgia hoje, que eu deixo novamente para vocês, lá da carta aos Colossenses. Mas agora, por meio da morte do seu Filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos. Por meio da morte do seu Filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença. A fim de trazê-los à sua presença, para serem dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Se nós não ressignificamos todos os dias essa boa notícia do Evangelho, nós corremos o risco de passarmos longe, sem dar sentido nenhum à vida e muito menos à vida de comunhão com Deus. Que o Senhor Jesus alimente a nossa esperança com amizades fundamentadas nos valores do bem. O Senhor Jesus, então, nos abençoe, nos fortaleça. Eu convido a igreja para de pé nós cantarmos o cântico Lava-Pés. Tem uma poesia que diz: Jesus, tu reuniste seus amigos e fizeste o que com eles? Lavaste os pés humildemente, né? Que a gente também, nessa relação de amizade, sejamos uns para os outros aqueles que estão dispostos a lavar os pés uns dos outros. Vida.